Como arquiteta e urbanista, ela pensa e defende o direito à cidade para as mulheres. Como assessora parlamentar, é responsável por articulações políticas fundamentais e discussões importantes relacionadas à raça e gênero. Ainda é colunista, palestrante internacional, estudante de psicanálise, adoro essa parte, mãe de 4 filhos, aí a gente tem só aí um assuntão, e autora do livro O que é Empoderamento, título que faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro, outra mulher do presente fundamental. Antes de tudo isso, ela é alguém que batalha efetivamente pelo mundo melhor que deseja entregar para os seus. A nossa próxima convidada enfatiza: o poder só existe de maneira justa quando é coletivo. Joyce Bert, que honra ter você aqui com a gente, e vou ficar devendo esse abraço, mas eu sou muito conhecida por dar beijos no telão, tá bom? Joyce, muito obrigada de verdade. Você consegue contar só, porque a sua história é muito rica, a gente ficaria 1 hora só falando dela, mas qual é a trajetória dessa mulher grandona que eu estou vendo aqui? Bom, primeiro eu queria agradecer muito esse convite para estar aqui. Sou muito fã de todo o trabalho que o GNT faz, de valorização das mulheres, de trazer pautas sempre relevantes, está sempre buscando ouvir vozes diferentes, e você é uma companheira fundamental nessa luta toda, né? Bom, a minha trajetória de vida é muito doida, assim, muito diversificada. Eu fui mãe muito cedo, tive filho com 20 anos, eu estava parindo meu primeiro filho, né? E o meu sonho até então era ser uma jornalista, estava ali naquela coisa de me preparar para ir para a faculdade, fazer jornalismo, eu achava o máximo a profissão de jornalistas, justamente porque eu via mulheres extremamente significativas, né, nesse trabalho do jornalismo, não só Glória Maria, a turma da TV Mulher, porque eu sou de 76 ali, então eu peguei tudo isso. E eu sempre gostei muito da escrita. A escrita desde cedo foi uma atividade que me chamava atenção. Eu aprendi a escrever por curiosidade, um pouco antes de entrar na pré-escola e tal. E era um prazer para mim escrever, porque eu tinha muita dificuldade de falar. Até hoje eu acho que eu consigo passar muito melhor as ideias escrevendo do que efetivamente falando, né? E aí eu tive filho, tive uns desvios de rota, foi tudo muito complicado, porque eu ouvia todo mundo que convivia comigo dizendo que eu tinha acabado com a minha vida, que eu era uma promessa da família, porque eu era mais inteligente, todo mundo esperava que eu fosse ter um grande futuro, né? Eu era a nerd da família. E eu tive que batalhar muito, assim, para reconduzir o meu caminho, né, de estudo, de pesquisa, de escrita, dessas coisas que eu sempre gostei bastante. E eu acho que eu consegui subverter essa lógica aí de ter filho, acabar com tudo e não ter mais para onde correr, a não ser mãe em tempo integral, né? E consegui estudar, consegui voltar para a faculdade, só que aí eu já voltei para fazer arquitetura, né? Porque a arquitetura era uma coisa que eu achava muito legal e que eu não conseguia me ver nessa profissão, porque eu achava muito difícil, eu achava muito, sei lá, eu não confiava em mim o bastante para abraçar essa profissão. E depois que eu tive filho, eu falei, não, se eu conseguir parir filhos, 4 filhos, nessa altura do campeonato eu já tinha os 4, se eu conseguir parir 4 filhos e dar conta de todos eles, né, porque as pessoas se surpreendiam com a minha organização, com o quanto que eu era muito certinha na educação deles e tal. Aí eu falei, não, vou voltar a estudar e vou estudar arquitetura. Nessa época eu estava trabalhando como auxiliar de enfermagem em um hospital psiquiátrico. Fiquei aí uns 10 anos da minha vida trabalhando como auxiliar de enfermagem no hospital psiquiátrico, que foi uma escola de vida para mim, não só porque a profissão da enfermagem é uma profissão extremamente difícil, mas fundamental para a sociedade, como também porque no ambiente psiquiátrico, que era referência, eu tinha muitas histórias ali, eu estava absorvendo aquilo tudo e aquilo me transformou definitivamente, né? E aí, assim, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a perceber uma ausência, eu já tinha uma consciência racial, né? Minha consciência racial, ela nasce lá quando eu estava com meus 12, 13 anos, que eu dou de cara com Racionais MCs e outros discursos dentro da música, levantando essa questão racial.
né? Então eu já tinha percebido que eu não estava doida na minha percepção sobre a diferença de tratamento que era dado na sociedade para pessoas negras e pessoas brancas. Agora, essa coisa do feminino, né, de me entender como uma mulher que não concordava com a ausência de mulheres nos espaços principais do país e do mundo, isso foi vir com mais força na faculdade, que foi onde eu comecei a buscar mais a minha turma, conhecer mulheres que eram feministas, que eram, né, ou, se não eram feministas, pelo menos tinham uma consciência de que as mulheres não tinham uma cidadania plena. E aí, daí eu fui me aprofundando cada vez mais nos estudos, nas pesquisas, nas leituras. E isso foi vindo aos poucos para minha escrita, foi vindo um ativismo ali. Há 2 anos atrás eu encontrei uma amiga de tempos de infância e ela virou para mim e disse assim, você se tornou aquilo que você sempre foi, uma ativista. E eu achei muito legal ouvir isso dela, fiquei muito emocionada, porque no fundo é isso, né? O que eu estava pensando era que você, quando fala e divide a importância com as colegas da universidade, com outras mulheres, eu fico pensando na sua trajetória. E você estava se tornando aquilo porque você estava lenhando ali muitas coisas e se empoderando, né? A tal ponto que hoje você é uma referência quando o assunto é empoderamento, e quando eu precisei pesquisar sobre, foi ao seu livro que eu recorri. Então, professora, o que é empoderamento? O Rodney Williams, né, o pai Rodney, ele fala que, em um certo momento, ele falou que era o livro certo para a pessoa certa, né? Porque, enfim, por tudo que eu já tinha vivido, já tinha passado, né, e eu entendo perfeitamente a importância do empoderamento. O empoderamento, falando de uma maneira bem sucinta, ele é um trabalho lento, gradual, né, de recuperação de poder social de grupos minoritários. De grupos minoritários não no sentido de quantidade, mas no sentido de acessar os direitos que já são garantidos. Né? Nossa Constituição ela não divide, né? Raça, classe, gênero, todo mundo tem direito a todas as coisas que estão listadas ali. Mas quando você olha para o nosso país, para a nossa sociedade, você vê que a gente não acessa nem metade daqueles direitos que estão listados na nossa Constituição e outros direitos também, como a moradia, por exemplo. Né? Quantas mulheres, quantas pessoas existem no Brasil que não têm casa? Né? Então, tem muitos direitos que a gente não acessa. Então, o empoderamento é um trabalho que vai resgatar esse nosso poder social, né, em 4 fases distintas, que vão trabalhar 4 fases distintas, mas tem uma questão fundamental no empoderamento, que é a discussão sobre poder. O que a gente entende como poder dentro da sociedade? Né? Porque esse poder que nos guia, que nos rege, que define coisas, ele é um poder que nasceu para oprimir, ele é um poder que nasceu para segregar, ele é um poder que nasceu para hierarquizar. Né? Seja por raça, seja por gênero, seja por opção sexual, por classe social. Né? Então, o empoderamento é isso, ele vai questionar essas estruturas de poder que já existem e que estão atuantes na sociedade e, ao mesmo tempo, ele vai fazer esse resgate psicológico, socioeconômico, cognitivo, né? Enfim, imagético e todas essas questões que vão ser trabalhadas ao longo desse processo. Você estava ouvindo que na apresentação a gente quis deixar bem claro que empoderamento vai muito além de um senso comum que anda vigorando por aí, que a mulher empoderada é a que quer salários iguais, direitos iguais. É muito mais do que isso, tanto que a gente nomeou esse bloco como ocupar e semear, não é, professora? É isso, é muito além disso, é muito mais do que isso, porque a gente não percebe, mas a gente nasce inserido numa sociedade cheia de fragilidades, de fissuras, que vão convencendo a gente de que certos modelos de vida são normais. Né? Então, mesmo quando você sai de uma condição, né, por exemplo, tem uma ascensão social, né? Vamos por uma mulher que veio da favela, que experimentou todo tipo de opressão, de classe, de raça, de gênero, e aí hoje ela está num outro patamar, num outro ambiente, longe de algumas violências, né? Mas ainda tem a questão de como ela se percebe naquele ambiente, de como que ela trabalha tudo que ela conquistou, né? Ela está preparada para estar ali, enfim. Então é uma coisa muito mais profunda, né? Não é só
só você conseguir alcançar altos poderes dentro de uma empresa ou de você conseguir ocupar espaços midiáticos de destaque. É muito além, né? É muito mais profundo e muito mais difícil também, porque ele depende do coletivo. Você não se empodera sozinha, você se empodera em grupo, né? É um processo simbiótico. Eu individual, eu Joyce, à medida que eu fui me empoderando, né, porque é importante falar isso também, que essa coisa da gente pensar assim, eu vou empoderar pessoas, isso é muito perigoso, porque a gente pode cair nessa assimetria que empoderamento quer desarticular. Não tem ninguém acima de ninguém, a gente tem que ter relações sociais lineares, né, lineares, igualitárias e equitativas. Né? Então, eu, Joyce, indivíduo, me empodero, e aí eu vou amparar outras pessoas no processo de empoderamento delas. E isso vai formando uma coletividade empoderada, né? Enquanto essa coletividade não fechar esse ciclo de empoderamento, ela não vai ter poder social suficiente para decidir, para definir, para interferir nas políticas públicas, nas questões primordiais da nossa sociedade. Então, por isso que é muito mais profundo do que parece, porque é um longo caminho aí que a gente vai trilhando, vai semeando, vai ocupando, semeando, ocupando, mas de uma maneira muito mais abrangente do que parece num primeiro momento. Você sempre fala, eu já vi em entrevistas, que existe um papel aí da mulher branca nesse empoderamento, né? E o que a gente pode fazer para ontem? Olha, eu acho que eu acho que duas coisas. O primeiro de tudo é o autoconhecimento, sabe? Eu estou cada vez mais batendo nessa tecla de que a gente precisa consertar ou se conscientizar das nossas falhas humanas para que elas não acabem interferindo na sociedade como um todo. Né? Se eu não estou bem por dentro, em qualquer lugar onde eu estiver, vai ter algum problema que eu não vou perceber. Né? Que eu não vou ter total domínio dele. Então é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento hoje em dia é uma questão muito mais política do que parece. Milton Santos fala sobre isso em uma entrevista dele, né? Essa coisa da autoestima, do autoconhecimento. E o autoconhecimento também vai fazer com que a mulher branca se perceba como posição de privilégio em alguns momentos, em como ela pode usar esse privilégio para amparar as outras ou para participar do processo de empoderamento das outras, né? Ela vai conseguir lidar com o racismo, onde que o racismo plantou uma sementinha ali dentro dela. Ela precisa se conhecer para conseguir perceber isso. Então, eu acho que tratar das nossas questões humanas, autoconscientização, autoconhecimento é fundamental e indispensável. Num segundo momento, essa coisa do ocupar. Né? A gente sabe que mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres lésbicas, mulheres, enfim, ciganas, mulheres dos movimentos sociais, como o movimento de rua, o movimento da população em situação de rua, o movimento de moradia, enfim. Essas pessoas elas têm uma dificuldade para acessar certos espaços de poder, seja institucional ou não. Né? E as mulheres brancas elas adentram esses espaços, ainda que de maneira muito crítica, né? Porque muitas vezes você vê uma mulher branca num espaço de poder, de decisão, você pensa que está tudo bem com ela, mas não, ela está ali sendo pressionada para funcionar apenas como né, o token, como a gente fala, apenas como a imagem que vai isentar da acusação de machismo. Mas as mulheres entram, eu sempre dou como exemplo a minha profissão. Né? Nos escritórios de arquitetura, as mulheres brancas entram, né? E aí elas vão realizar funções secundárias. Agora, as mulheres negras nem entram, as mulheres indígenas nem entram, as mulheres, enfim, as mulheres não brancas ou de classe social inferior nem conseguem entrar naquele espaço. Então, eu acho que efetivamente as mulheres brancas precisam se perceber, né, como ocupantes de um espaço onde elas estão fragilizadas e quanto mais mulheres estiver ali dentro, mais se consegue formar uma força-tarefa que vai conseguir, de fato, exercer o poder ali dentro daquele espaço. Eu tenho falado muito em luz, Joyce, né? A gente quer luz, a gente quer ter a nossa luz, quer ter o nosso lugar na sociedade. Só que essa luz, ela tem que ter um foco muito amplo para que a gente possa iluminar outras pessoas e aí a gente viva nessa sociedade mais igualitária, nessa corrente do feminino, sobretudo, dessa energia que eu acho tão necessária para essa sociedade mundial funcionar melhor. Então eu falo muito em luz, seja a luz para puxar outra
para dar luz para a outra também, né? Bora dividir, tem luz para todo mundo. E uma luz foi apagada, uma luz muito importante foi apagada. Eu queria saber onde eu estava, que eu não conheci Marielle Franco antes. É uma pergunta que eu me faço muito. Qual é a importância da Marielle para o empoderamento da mulher negra, hein? Eu acho que a importância da Marielle não só para o empoderamento da mulher negra, mas para o empoderamento das mulheres como um todo, dos grupos minoritários como um todo. Eu acho que é muito mais uma advertência, né? A morte da Marielle fez uma força contrária do que o que era esperado para quem eliminou Sim. a Marielle Franco, né? Achou que ia calar, mas na verdade acendeu. Mas tem uma advertência aí que é o seguinte: as pessoas achavam que a Marielle era uma mulher empoderada. E ela tinha uma força, um poder pessoal muito proeminente. A gente vê pelos discursos dela, pela energia maravilhosa que ela trazia, pela inteligência dela, que era uma inteligência prática, atuante, ativa, incendiária, né? Pela generosidade e tudo mais. Só que, ainda assim, sendo uma parlamentar, sendo uma mulher que saiu de um patamar social para outro, ela foi executada. E até hoje a gente não sabe como isso aconteceu, quem foi que tirou a Marielle da gente. Então isso é para a gente entender o seguinte: por mais que uma mulher, qualquer mulher, ascenda socialmente, ocupe espaços de destaque, ocupe espaços de poder, isso não significa que ela está segura ou que ela está livre de violências múltiplas, né? Se o grupo está empoderado, a gente deixa de ter os altos números de feminicídio, de violência doméstica, violência de gênero, né? De morte de mulheres trans, de pessoas trans como um todo, de violência contra crianças, contra os vulneráveis. Então, o grupo precisa estar, né, totalmente na rédea desse poder social que a gente luta e trabalha para reconquistar através do empoderamento enquanto prática, né? E aí a gente vai conseguir vislumbrar um futuro onde não existam mais casos como o da Marielle, onde a gente não perca mais mulheres extremamente importantes para a sociedade. Joyce, o que é importante para você hoje? Olha, para mim importante hoje é conscientizar a sociedade, paralisar a sociedade para a questão da violência de gênero. Eu acho que isso é uma das coisas mais trágicas que a gente tem hoje em dia. A gente vive num mundo violento, numa sociedade violenta, né? Então, existem homicídios, existem vários tipos de violência. Acontece que quando uma questão, como a violência, se choca com a questão racial, a questão de gênero, a questão de classe, a gente vai ter um aprofundamento. Todo e qualquer problema que existe na sociedade, quando se choca com essas questões estruturais, isso vai se intensificar. Então, a gente tem mulheres, nesse momento de pandemia, de exigência de confinamento, a gente tem mulheres ou dentro de casa com seus agressores, né, apanhando, e os agressores não são só marido, tem irmãos agredindo irmãs, agredindo mães, enfim. O status de violência contra as mulheres é muito mais trágico do que a sociedade se permite enxergar, né? Então, acho que o feminicídio e genocídio da população negra são duas coisas que é o que mais me preocupa, que se eu pudesse resolver sozinha, acho que todas nós, né? Mas eu acho que é uma das coisas que mais tem me preocupado, assim, de pelo menos fortalecer de alguma maneira as pessoas que passam por essa condição, para que a gente continue lutando para erradicar de vez esse problema. Sozinha você não vai estar, estou nessa luta junto. Como é que você... Eu vou fazer uma pergunta, estou fazendo uma pergunta, a gente combinou aqui de fazer a mesma pergunta para todas as mulheres e eu estou pensando nisso desde o dia que eu me vi com a pergunta. Eu ainda não respondi, mas a vez é sua. Como é que você gostaria de ser lembrada, Joyce? Olha, eu tenho muitas referências de pessoas, tem muitas pessoas que eu adoro de paixão, assim. Mas tem uma em especial que eu vi uma vez numa entrevista falando uma coisa que eu achei muito legal, assim, que é o Paulo Freire, inclusive é o homem por detrás de toda a teoria do empoderamento e tal, da conscientização crítica e tudo. E ele disse que gostaria de ser lembrado como alguém que amava
amava as pessoas, amava a vida, amava, enfim, alguém que amava de maneira universal e restrita. Então eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que pode não parecer pela minha cara de brava, ou porque às vezes eu fico muito brava mesmo e dou bronca e falo coisas com uma certa dureza, mas no fundo o que mais me motiva é o amor intenso que eu sinto pela humanidade, pelas pessoas, pela possibilidade de diálogo, de contato, de proximidade. E isso está muito mais forte agora nesse momento de pandemia, onde eu não posso estar junto em tempo integral com as pessoas que eu amo. Então eu gostaria de ser lembrada como alguém que ama profundamente a sociedade, a vida, as pessoas, tudo que move e é sagrado. Joyce, minha querida, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Pá! Fico te devendo esse abraçaço, tá bom? Assim que passar, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pelo livro. Obrigada sempre por ser tão inteligente. Obrigada por me fazer escutar e bate, sabe? E bate no coração. O sorriso dela, ela é muito doce também. Ela é brava de vez em quando, mas ela é doce. Pior, precisa ser braba. O amor tem outras maneiras de se expressar também, mas né? é por amor que a gente de vez em quando tem que ser bem braba. Muito obrigada, querida. Fica com Deus. Tchau. Axé.